No futuro só existirão dois tipos de países, os hiperdesenvolvidos ou o terceiro mundo. Então não teremos um meio termo. Pelo menos esse é o assunto de um artigo feito pela Catoosa Research que eu queria compartilhar com você hoje, né? Então essa é uma das faces do processo de desglobalização e descooperação que você vê ao redor do mundo. Então o que vai determinar isso? Uma das coisas cruciais, além da própria economia, obviamente, é a geopolítica e como cada país vai se comportar diante de um mundo desglobalizado. Então, o que vai determinar quem vai para um lado ou quem vai para o outro, segundo esse artigo, é o acesso a metais em risco, ou seja, metais que você tem uma chance de não poder ter mais acesso em um país e como isso vai afetá-lo. Então, o país que detiver esses metais, ele terá muito mais poder de barganha do que o resto do mundo. E o artigo aponta 3 motivos para isso. Primeiro, sem esses metais não existe nenhum tipo de revolução digital. E aí que tá, 2 dos 3 maiores materiais usados em semicondutores são metais em risco. Então, se você cortar o acesso a esses metais, não existe smartphone, não existe computador, não existe TV ou qualquer outro sistema que vá depender de chips, que tem uma demanda cada vez maior hoje em dia. E principalmente hoje, que a gente está vendo uma explosão, nós estamos literalmente no início de uma curva exponencial, de uma revolução em relação à inteligência artificial, esse apetite por chip está exponencializando muito mais do que antes, né? É como se a gente tivesse com os computadores em 1970, um efeito até maior do que isso. Você vê empresas como a Nvidia, eles simplesmente não conseguem fabricar equipamento na velocidade que a sua demanda está cobrando. Mas para piorar, a gente precisa não somente dos materiais, mas a energia necessária para fazer isso acontecer. Então a gente vai para o problema número 2. Sem esses metais, também não existe nenhum tipo de, entre aspas, revolução verde, né? A tal da transição energética, porque você tem lítio, níquel, cobalto, manganês e grafite, que estão na lista aí desses metais ou materiais commodities em risco do Departamento de Energia americano. E todos eles são cruciais para a fabricação de baterias e também tem outros na lista que são usados para carros elétricos, turbinas, painéis solares, entre vários outros componentes, né? Sem falar que esses materiais eles são cruciais para a rede elétrica e para a infraestrutura, né? O funcionamento básico de um país. Ou seja, quem não tiver isso, né? Os cidadãos de países sem esses metais em risco não poderão se comunicar, viajar ou trabalhar adequadamente para o século XXI. Ou seja, isso acaba literalmente jogando um país de volta para o século XIX, principalmente dentro de um contexto de desglobalização e descooperação. Você não pode mais contar com aquele outro parceiro fora do seu país para poder garantir o suprimento daquilo, né? Às vezes a gente está acostumado em achar que isso é garantido porque nós estamos acostumados com a globalização, né? E agora vivendo aos poucos um processo contrário. E aí chega a razão número 3 que o artigo aponta. Esses metais em risco eles são cruciais para a defesa nacional, ou seja, todo o armamento moderno e sistemas de orientação para mísseis, para jatos F-35 ou submarinos nucleares precisam necessariamente desses materiais. E o próprio Reino Unido ele admitiu que uma ruptura no suprimento desse material poderia reduzir drasticamente a sua liberdade de atuação militar. E os próprios Estados Unidos também já admitiram que sem esses materiais, a história já mostrou que países desenvolvidos conseguiram ser derrotados no campo de batalha, para você ver o quanto isso é crucial. Ou seja, num mundo desglobalizado, nenhum país consegue se manter nem desenvolvido ou principalmente soberano sem acesso a esses metais em risco. Agora, você deve se perguntar, mas como é que está a posição desses países, né? Qual que é a posição dos Estados Unidos agora nesse contexto? Então, hoje, felizmente para os americanos, né, os Estados Unidos têm um abundante acesso a esses metais, pelo menos por enquanto, a ponto de garantirem alta probabilidade de manter a sua relevância para o século XXI. Inclusive, percebendo isso desde a Segunda Guerra,
e criando agências específicas como a Metals Reserve Company, né, para garantir a oferta de que eles chamam de metais e minerais estratégicos. Né? Então você vê o nome que os Estados Unidos gostam de usar para determinadas coisas. Mas agora, o problema é que em 1954 os Estados Unidos dependiam de outros países para poder fornecer isso para 21 desses elementos, dessas commodities. Agora, esse número hoje cresceu para 58, ou seja, aumentou a dependência dos americanos de outros países para poder garantir o suprimento desses materiais. E para piorar, eles estão hoje extremamente concentrados nos países, entre aspas, errados, no ponto de vista americano, obviamente. Então, por exemplo, a Rússia é a maior produtora de paládio do mundo e também o maior produtor de níquel. Também é o terceiro maior produtor de cobalto e o quinto maior produtor de grafite. Todos são necessários para a produção de baterias. Então, quando a guerra começou, a guerra da Ucrânia, né, a Rússia da Ucrânia, ficou nítido como que essa vantagem competitiva de quem detém os metais em risco é crucial para a soberania, porque eles dobraram ou triplicaram de preço em questão de semanas. E a China, obviamente, não ficou atrás nessa corrida. Ela também criou entidades governamentais buscando esse fim para obter o cobalto e o lítio, vendo justamente que isso é estratégico. Você percebe que a China e os Estados Unidos têm exatamente o mesmo tipo de pensamento estratégico militar, né? E para você ver como a China está focada nisso, só para compartilhar um fato aqui com você. O Reino Unido hoje tem uma lista de 18 metais em risco considerada no ponto de vista do Reino Unido. A China produz simplesmente 12 desses 18. Então você percebe como o conflito vai começando a ficar cada vez mais forte, né? O potencial de conflito. Então a China hoje consegue exercer um certo domínio nos Estados Unidos, porque é a maior fonte de vários desses metais usados em semicondutores e já vem exercendo também algumas restrições de exportação para os Estados Unidos, para o germânio e para o galho. Né? Eu acho que não sei se assim se fala, me desculpa se eu estiver errado aqui. Então, a guerra dos metais em risco, ela acabou de começar e realmente esse é um dos grandes pilares da globalização. Então, não somente você começa a adicionar passos para o comércio exterior, você começa a inserir intermediários, porque o risco da soberania aumenta cada vez mais e a quantidade de parceiros bilaterais começa a ser cada vez mais importante, sendo que você não consegue ter um sistema just in time como você tinha antes, né? Você pode produzir um avião vindo de 38 países diferentes que você tem praticamente a certeza de que esses componentes vão acabar chegando na sua fábrica, mas isso vem quebrando cada vez mais. Então, pensar num mundo desglobalizado parece um exercício mental difícil e impensável até o dia de hoje, quando você pode simplesmente clicar num botão ali na Amazon, no AliExpress, ou sei lá onde você faça suas compras, e você tem a garantia de que aquele produto vai chegar da China em alguns dias, ou você vai ter o estoque daquilo feito, e você nem pensa de onde esse produto vem. Então, esse pensamento que eu queria passar hoje é de que realmente esses metais, principalmente quando você vê os avanços do ChatGPT 4 indo para o 4.0, você tem um avanço feito pela Microsoft, o avanço feito, a Apple deve entrar nisso agora em junho, várias outras, todo mundo precisa desses chips, a Nvidia tendo exatamente esse tipo de problema, então todos esses componentes vão acabar sendo não somente para produtos, né, de consumidor, mas para garantir a soberania nacional. E infelizmente, parece que nessa guerra você acaba tendo aquele jogo de soma zero, porque aparentemente, principalmente com uma descooperação não somente financeira, mas que pode também voltar para a parte de consumidor, isso é inflacionário, porque se você precisa começar a fabricar aquilo que você não fazia antes, porque agora você não pode contar com aquele parceiro que usufruía da economia em escala, isso cria um processo inflacionário, mas não é uma inflação monetária, é uma inflação de supply shock. E isso, com certeza, tem um potencial para começar a afetar o que as pessoas acham que é o real problema. E muitos vão achar que é a impressão de dinheiro que está fazendo esse problema, mas a gente vê cada vez mais um problema de supply shock, que vai aumentando cada dia que passa, quando você tem cada vez mais descooperação. Então parece que nessa guerra, infelizmente, a gente vai ter vencedores, mas também perdedores.